Patrícia, né? E aí ela passou para mim uma parte que ela precisava que eu desse para ela, e aí para a gente terminar essa parte, tudo bem? E aí tem uma notícia boa. A quinta aula eu acho que eu não vou dar. Vai ser só essa primeira aula aqui hoje, tá bom? Se a gente conseguir terminar o conteúdo, aí a gente fica só nessa primeira aula, tudo bem, pessoal? A minha parte nós já terminamos mesmo, né? Aí a professora Patrícia pediu para eu fazer apenas uma parte para ela aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui que eu preparei para vocês. Tá aqui antes de tudo, professor, bom dia. Antes de tudo, bom dia, tudo bem? Ó, se tiver algum perfil fake aí, vocês me avisam que eu vou aceitando, eu não vou nem ler direito quem é. Professor, eu acho que você não Fala. aí. A Emily perguntou, e quem daria a última aula? A quinta, no caso. Ninguém. Eu acho que, como fala, a primeira aula ele vai dar e se a gente terminar o conteúdo, não vai ter quinta aula. É isso. Isso, exatamente. Vocês não têm quinta aula, vocês já podem sair e Ficar de boa. no final de semana e pegar uma praia. Não, mas sem prova hoje. Tá tendo como, Ah, vocês têm né? prova? Hoje a gente tem prova do Batata. Toda sexta vocês têm prova dele? Ele decidiu fazer 2 sextas de prova, não gostei, fiquei triste, deprimido, Vou fazer depressão. também, então. Fazer também. Não, professor, já tá bom aquele vídeo. Ó, por sinal, eu já respondi para algumas pessoas que eu consegui já dar uma olhada. Quem não recebeu ainda meu feedback aí é porque não me mandou ainda, hein? Tá precisando mandar. Galerinha, aqui, ó. Você deu feedback? Ó, para algumas pessoas eu já dei feedback. Tá? Para algumas. Mas você tá dando por enquanto, né? Porque que eu te mandei. Isso mandou eu tenho 402 alunos esse ano. Imagina. Deve ser foda. Eu tô dando uma olhada, eu tô conseguindo. Até quarta-feira eu tenho que fechar a nota de vocês. Então, aí vai até quarta-feira vocês vão estar recebendo alguma coisinha. Pode ser que receba ainda, tá bom? Tá bom. Pô, seguinte, Biologia B. Faz muito tempo que eu não dou esses temas em aula. Eu acho uma partezinha meio complicada, assim, mas ao mesmo tempo é interessante porque é coisa que a gente consegue ver no dia a dia. Por exemplo, hoje eu posso, na hora do almoço, querer comer um ovo frito e eu vou comer anexos embrionários. Então eu vou ver, é coisa que a gente vê no dia a dia da nossa vida, porque toda vez que nasce uma criança, aparece um parto e tal, aparece um ultrassom, eu consigo entender um pouco desses anexos. E aí, ó, só para vocês entenderem, eles são estruturas ligadas a uma gestação, beleza, de qualquer ser vivo, vertebrado, né? Porém, não estão diretamente ligados ao desenvolvimento do embrião, e sim, eles dão um suporte para isso, né? Então, não tá a ver com o corpo do embrião, mas sim com o suporte para o desenvolvimento dele. Por isso que eles chamam de anexos, né? Então, com a professora Patrícia, vocês vão ver a aula 21 e 22, que é pensar essa formação das células, do embriãozinho e tal, e nessa, o que nós temos ocorrendo juntamente com a formação desse embrião. E o mais interessante, por exemplo, quando uma mulher descobre que ela está grávida, ela não tem ainda embriãozinho lá dentro, ela tem células. E essas células, minhas crianças, o pai vai lá, o pai e a mãe vai lá fazer o ultrassom, descobre lá que está grávida a mulher, e aí ele vê um punhado de célula e ele se apaixona. Olha, meu filho, meu Deus, posta para a família inteira. E o que ele tem? Ele tem anexos embrionários ainda ali, que nem é um filho ainda, né? Depois que forma o coraçãozinho, depois de umas 8, 9 semanas de gestação. Mas antes disso é só anexo embrionário, tá? É indício de que uma gestação está se iniciando, ponto final. E aí nós vamos entender aqui, então, o que são esses benditos desses anexos? São estruturas que se formam a partir, atenção, dos folhetos germinativos. Folhetos são camadas de células que surgem no embrião para começar a formar o meu corpinho. Então, lá, quando tem as primeiras clivagens da célula, então, assim, a célula foi fecundado, o óvulo foi fecundado por um espermatozoide e fez uma célula-ovo.
Essa célula ovo vira 2, depois viram 4, vai virando. Bem, vai virando desproporcionalmente, vai virar quando um ser vivo, um humano? Não, primeiro ela vai formar camadas de células, são 3 camadas, né, numa maioria dos seres superiores aqui. Então, nós temos uma camada chamada de ectoderme, que é uma camada interna, uma camada chamada de endoderme, que é uma camada interna é endoderme, a externa é ectoderme, e uma do meio é a nossa mesoderme. Não sei se vocês já viram isso com a professora Patrícia, esse folheto germinativo, esse folheto embrionário, ele se dobra e ele deixa no meio um espaço para onde os órgãos irão se alojar. E esse espaço é chamado de celoma, vocês vão aprender isso, ou já aprenderam, não consigo saber, tá? E aí, então, inicialmente, depois que houve a fecundação, então essas camadas de célula vão se formando, e aí vão fazendo dobras, para poder formar todo o corpo do embrião. De um lado vai formar a coluna vertebral, e de outro lado vai formar os órgãos ali, que vão estar na frente dessa coluna vertebral. Né? Então, folhetos embrionários são camadas de células presentes no embrião de animais pluricelulares, é óbvio, né? São camadas de células, então são pluricelulares, que originam os tecidos e os órgãos no indivíduo adulto. Então, aqui é de um mamífero, tá? Então, essa é uma formação de um mamífero, aqui vai ser o tubo digestivo e tal, ele vai se iniciar no ânus e vai se fechar o tubo digestório lá na boca. Por isso que algumas pessoas têm alguns problemas aqui na boca, que laberoporino, sabe? Aquelas falhas, aquelas fendas aqui na boca, porque é onde se fecha o tubo digestivo. Alguns animais é o contrário, inicia na boca e se fecha no ânus. Nós, e alguns tantos outros animais, se inicia o tubo na boca e ele fecha, no ânus e se fecha na boca. Portanto, nós temos, algumas pessoas têm fendas, falhas nesse fechamento, né? Então, é por causa dessa dobragem das células. E aí, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui as 3 camadinhas de células, mostrando para vocês o que cada uma delas vai formar. Então, percebam, a camada mais externa, ela vai formar a epiderme, ela vai formar anexos epidérmicos, então, glândulas sudoríparas, pelos, que mais? Sistema nervoso, cavidades. A endoderme, que é a mais interna aqui da gente, ela vai formar sistema respiratório, órgãos do sistema digestório, e a mesoderme, que fica entre as duas, vai formar a camada mais interna da pele, ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor. Então, percebam que essas 3 camadas de células, lá na minha fase, que eu ainda nem sou embrião ainda, eu sou célula, elas já estão se diferenciando em posições diferentes uma das outras, para poder dar órgãos específicos para aquela região. Então, nós temos indivíduos que não têm 3 camadas, que têm 2, não é o caso dos mamíferos nem vertebrados superiores, mas tem apenas a endoderme e a ectoderme, não tem a mesoderme, mas depois disso já surge na evolução a 3ª camada, que é mediana, onde vai alojar os órgãos ali num tubo que ela forma, tá certo? Então, pessoal, isso daqui não é a ideia desta aula aqui, tá? A ideia da aula da professora Patrícia, porém é só para situar o que são os anexos. São estruturas que também são formadas a partir desses folhetos, dessas células iniciais, tá? Mas, e olha aqui, esse daqui eu achei na internet, não fui eu que fiz, eu vou até, de repente, mostrar para vocês. Então, eu tenho as 3 camadas aqui, ó, a endoderme, mesoderme e ectoderme. E tudo que cada uma delas vão formar. Então, a ectoderme, formando o tubo neural, vai fazer retina, a hipófise, gânglios nervosos cranianos, medula, arcos faríngeos. Isso daqui é de medicina, tá? Mas eu peguei porque eu achei interessante. Mostra tudo que cada uma dessas camadas vai formar no indivíduo, tá certo? Pâncreas, estômago, gastrointestinal, certo? Mas beleza, o que são os benditos dos anexos? Então, são estruturas que formadas a partir desses folhetos, e elas surgem durante a gestação, só que elas não fazem parte do embrião. Desta maneira, elas também podem ser chamadas de estruturas extraembrionárias, porque ela não vai se manter no indivíduo. Ela está presente apenas no momento que ele está sendo formado dentro da barriga da mãe, ou dentro de um ovo,
e posterior, quando acontece o rompimento dessas estruturas anexas, ele se liberta desses anexos, e aí o indivíduo adulto não carrega nada mais dessas estruturas. Então, são estruturas que vão funcionar apenas durante a gestação desse ser vivo. Aqui eu coloco para vocês aqui é um mamífero, né? Então, um mamífero placentário. Não, desculpa, aqui é um réptil e aqui é uma ave, para mostrar para vocês que as estruturas elas estão presentes em ambos, tá? Então, até depois nós vamos ver em mamíferos já, as mesmas estruturas anexas estão presentes desde peixes não, porque peixe ele tem o ovo dentro da água, mas os seres que têm principalmente o ovo fora da água, foi que os anexos deram aquela evoluída tremenda para poder garantir que esse ser vivo tivesse o seu desenvolvimento fora da água, tá? Então, evitar ressecamento, evitar algumas outras características, tá? Então, aqui uma ave também, vocês vão ver já no mamífero, que também são as mesmas estruturas, porém em dimensões diferentes. Função disso daí é auxiliar o desenvolvimento do embrião. Então, ele não forma lá a estrutura no corpo do embrião, mas ele auxilia no desenvolvimento desse ser. De que maneira? Ele fornece nutrientes, ele cede nutrientes para o embrião se desenvolver, ele protege o embrião, ele faz trocas, ele permite trocas entre o embrião e o meio externo, que é o corpo da mãe, né? Ou então, ali para a estrutura do ovo, ele permite que a respiração do embrião e a excreção, ou seja, a eliminação dos resíduos metabólicos, aconteçam. Um bebezinho na barriga de uma mãe, ele tem xixi e ele tem número 2 do mesmo jeito, né? E aí, como que isso é liberado, como que isso é distribuído ali dentro daquela gestação, é tudo pelos anexos embrionários que vai ter essa otimização, tá bom? Então, os anexos têm estruturas de auxílio embrionário. Nós temos aqui 4 principais anexos. 4. Vocês conseguem, se você quebrar um ovo hoje, na hora do almoço, for quebrar um ovo para fritar, você consegue ver os 4 anexos ali naquele ovo. Se eu pegar uma imagem de uma cesariana que mostra lá o bebezinho, vocês conseguem ver os 4, mais ou menos os 4 anexos. Nós temos outros, por exemplo, se eu olhar para essa imagem aqui, eu não vejo só 4, eu estou vendo mais. Por quê? Alguns são derivados desses 4. Então, alguns autores consideram como sendo anexos, mas outros autores não consideram, porque são derivados dele. Então, vamos falar só desses 4 primeiro aqui, tá? E aí eu vou ver com vocês esses 4 anexos e vou explicar a função de cada um especificamente. Se eu não me engano, na apostila de vocês, nessa aula, que está na página 318, ela tem só uma imagem, faltando alguns nomes, inclusive, e aí depois lá embaixo já tem o espaço das funções. Então, o que eu for falando aqui durante a aula, você já pode ir preenchendo essa página 318 da apostila, porque vai perguntar o nome das estruturas e embaixo a função dessas estruturas, tá? Mas nós vamos ver devagarzinho cada uma delas 4. Então, para começar, a primeira dela é a vesícula vitelínica, ou saco vitelínico. Galera, isto é a primeira estrutura que surge durante uma gestação. Então, a mãe, ela começou o processo teve a fecundação, teve a implantação lá do óvulo fecundado na parede do útero dela, e ali vai se desenvolver o embriãozinho. A primeira estrutura que se forma vai ser o saco vitelínico. Então, eu consigo olhar aqui nessa imagem de uma gestação inicial, o saco vitelínico bem desenvolvido aqui, ó. Por que ele é o primeiro? Porque ele vai ser a fonte de nutrição desse embrião que vai começar a surgir. Como que vocês acham que as células vão começar a se dividir se não tiver energia? Então, ela vai ter que ter nutrientes e oxigênio para poder produzir energia e começar a se dividir, e começar a formar um indivíduozinho, tá certo? E aí, isso corresponde a uma estrutura em forma de saco, ligada à região ventral do embrião, e a sua principal função é armazenar as reservas nutritivas. Então, aqui ó, eu tenho um mamífero,
tá? Então, o mamífero aqui é o saco vitelínico aqui aparecendo, nesse embriãozinho. Ele percebe que no começo ele é bem maior do que o próprio embrião, ó, o embrião está aqui, ele é bem maior do que ele, e aí eu tenho aqui um outro ser, eu acho que é um réptil, e aí nesse réptil, ó, o saco vitelino aqui bem grandão, e ele vai fornecer ao embrião nutrientes. Quando eu quebro um ovo, é a gema, tá? Toda aquela gema lá é um saco vitelínico. A cor amarelada da gema é porque dentro tem um nutriente chamado de vitelo. Vitelo é o nutriente do embriãozinho. Quando você vai quebrar o ovo e você vê aquela parte amarela, do lado vai ter uma gosminha branca, um pouco mais firme. Fica bem na parte amarela, assim, de lado. Essa parte amarelinha é o embriãozinho não desenvolvido, né? Então, aquela partezinha branca, ali que você pode até tirar, de repente, do ovo, porque ela dá um cheirinho e tal, é a parte do embrião não desenvolvido. Então, todo o amarelo é o nutriente que esse embrião poderia utilizar durante a gestação, tá? No caso do ovo, é fundamental, igual a que eu estou vendo essa imagem, que seja muito, porque durante todo o tempo, a mãe não vai conseguir fornecer para esse ovo nutriente, ele vai ter que tirar daqui, né? Então, a parte amarela lá do ovo mesmo, ela é bem grande para ser bem farta para aquele embrião tirar os nutrientes. Então, o primeiro, saco vitelínico ou vesícula vitelínica, que é preenchido por vitelo, que é esse líquido nutritivo, essa reserva nutritiva. Segunda estrutura embrionária é o âminio. Âminio. O que é o âminio? Se eu olhar aqui, ele é uma bolsa, ou melhor dizendo, uma membrana cheia de líquido. E esse líquido recebe o nome de líquido amniótico. Vocês podem já ter ouvido falar desse nome. Olha, a mãe está com perda de líquido. Aquela senhora que está grávida, a bolsa rompeu e saiu um líquido. Esse líquido é o líquido amniótico, é um líquido que preenche, contorna todo o embriãozinho, todo o bebê, no tempo que ele está na barriga. E aí, esta bolsa, que a gente estoura a bolsa, né, é o âmnio. Então, se eu olho aqui, ó, percebam, aqui o bebezinho está aqui dentro, a bolsa foi rompida, às vezes, em algum momento, a bolsa é rompida quando é cesariana, por exemplo, o médico que estoura a bolsa, e aí esse líquido sai, é sugado com um sugador, lá, um aspirador, para poder tirar o bebezinho. Então, ó, para que serve isso? Esse líquido serve para evitar o ressecamento do embrião, então o embrião está sempre hidratado, ele não bebe água, né? Está sempre hidratado, e também para proteger contra choques mecânicos. As mães atletas fazem hidroginástica, fazem corrida, bicicleta, seja o que for lá de exercício, o embrião não pode ficar lá se balançando igual um louco lá dentro. Então, ele estando no líquido, mantém mais ou menos esse embrião protegido contra choques mecânicos possíveis que possa acontecer, tá? Aí uma curiosidade aqui, que já foi até pergunta de vestibular, ó, o âmnio, ele representa uma importante adaptação dos répteis à vida terrestre, junto com a fecundação interna, e faz parte do chamado ovo terrestre. Por quê? Porque este anexo, ele permitiu aos répteis avançarem em terras secas, e ter uma independência da água para a reprodução. Bem, os animais anteriores a répteis, eles precisam colocar os ovos na água. Então, peixe coloca na água e anfíbio coloca na água. Então, a água mantém o ovo hidratado. Quando surge répteis, a característica principal é uma independência desse ser vivo na reprodução. O réptil, ele para de precisar de água para reproduzir. Por quê? Porque ele bota os ovos em terra seca. Tá, mas para poder botar um ovo em terra seca, duas coisas devem acontecer. Primeiro, teve que ter uma casca impermeável, onde não pudesse perder a água, né? Não ressecasse o ovo. E segundo, ter que ter líquido nesse ovo lá dentro, para manter esse embrião hidratado. E esse líquido tem que ser nutritivo, né? Óbvio, né? Então, assim, o líquido, ele foi uma conquista definitiva do ambiente terrestre para a reprodução, tá bom? Mas o âmnio não é o líquido. O âmnio, ele é a membrana que reveste o embrião e ele está preenchido com o líquido amniótico,
tá certo? Eu estou olhando aqui, então, ó, nesse réptil, perceba que o âmnio é essa bolsinha aqui que está contornando certinho apenas o corpo do embrião, olha aqui, ó, certinho apenas o corpo do embrião, e nós temos aqui preenchido pelo líquido amniótico, que é o líquido lá da bolsa que estoura, né? Mesma coisa aqui, ó, o embriãozinho aqui, e todo preenchido com o líquido amniótico. Beleza? Terceira estrutura é o córeo. Córeo, diferente do âmnio, o âmnio ele reveste apenas o embrião. O córeo, pessoal, ele reveste toda a estrutura dos anexos. Então, ele pega o embrião, mas ele também vai pegar o saco vitelínico. Então, se olhar nessa imagem aqui, ó, o córeo é essa bolinha aqui, ó, mais rosa, que nós temos em volta do embrião, mais do saco vitelínico. Então, o córeo é uma membrana que envolve todos os anexos embrionários. É o mais externo, tá? Junta-se com a próxima estrutura para formar uma outra coisa que vai ter uma função de respiração. Por quê, pessoal? Vamos pensar. Essa estrutura todinha aqui, ó, que é o nosso córeo, ela está circundando o embrião, ela está circundando o saco vitelínico, lá onde vai ter os nutrientes, ela está circundando toda, ela está tipo como se fosse uma barreira total em volta desse embriãozinho que está nascendo. Portanto, ela vai precisar ter uma função também de permitir que entre o oxigênio, que passe o oxigênio para essas estruturas. Então, olha aqui, ó, a função do córeo é promover as trocas gasosas, ou seja, garantir a respiração do embrião, tá? Além disso, ele protege o embrião, e no caso dos mamíferos é formar a placenta. Então, quando a gente vai falar de placenta, placenta é uma derivação do córeo. O córeo, ele vai dar origem lá para frente à placenta, que é uma estrutura que garante principalmente a respiração desse indivíduo aí. Ela permite a troca, a mãe passar para o córeo, para a placenta, os gases que ela pegou do ambiente externo, tá? Então, aqui eu tenho o nascimento de um mamífero, onde eu percebo lá o córeo revestindo todo esse embriãozinho. Pessoal, então, ó, córeo, placenta, tá? O âmnio é a bolsa, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, descolamento de placenta, é porque essa placenta, ela soltou do útero da mãe, da parede muscular da mãe, ela tá lá descendo ali para o canal. E aí é perigoso porque pode ter um parto prematuro, a placenta não está mais grudada. A placenta, ela tem que estar grudada na parede da mãe, porque a mãe vai passar os gases, vai passar ali necessários para respiração nesse embrião. Então, agora, o saco gestacional, aqui, ó, o âmnio, né, a membrana, a bolsa ali, continua belezinha, fixa tranquilamente ali. Quando a mãe vai entrar em trabalho de parto, ela solta, primeiramente, o embrião, nasceu o embrião, se for parto normal, tá? Faz a força lá, nasceu o embrião de boa na lagoa. Feito isso, acabou o parto, o médico fala, mãe, mais um pouquinho agora, mãe. Aí a mãe tem que fazer de novo força para sair a placenta neste momento. Então, a placenta solta do corpo dela, e aí nasce, entre aspas, apenas a placenta agora, tá? Porque quando a mãe corta o cordão umbilical, a placenta vai ficar lá dentro, então tem que tirar essa placenta, tem que fazer força para sair. Se for parto cesariana, tira o bebê e tira a placenta posteriormente também, tá certo? Então, ó, pessoal, âmnio é a bolsa, famosa bolsa lá que se rompe, é uma camada bem fininha, e a placenta o córeo é uma camada já de célula que vai garantir ali as trocas respiratórias e tudo mais. Qual que é a diferença de âmnio para córeo? Âmnio é garantir o líquido, deixar cheio de líquido lá o embriãozinho, esse líquido é importante para proteção e tal. O córeo não, ele vai permitir as trocas gasosas, tá certo? Bem, quarta, alantoide. Então, se vocês perceberem aqui, ó, o professor marcou os 4, ó, córium, âmnio, a vesícula, que é o saco,
saco vitelínico e o alantoide. Vamos ver o que é esse alantoide aqui, ó. O alantoide, ele é uma membrana também, mas ele é ligado à parte posterior do intestino do embrião. Então, ó, aqui eu tenho o ovinho. Então, aqui na frente do ovinho, eu vou ter o vitelo lá, né, o saco vitelínico que vai ter a nutrição desse embrião. Em volta deste embriãozinho, aqui eu tenho a bolsa lá, eu tenho o âmnio com o líquido amniótico, está aqui em azul. Todo em volta aqui, quando eu quebro um ovo, pessoal, atenção que eu vou falar. Quando eu quebro um ovo, eu consigo ver que sai uma película branca assim em volta do ovo quase todo. Essa película branca, ela é o meu córeo do ovo, tá? Não sei se vocês já viram isso daí. Às vezes você quebra o ovo e fica uma película se soltando da casca. Isso é o que estava protegendo ali todo o ovo, todos os anexos embrionários. Mais uma coisa, quando algumas pessoas quem são cozinheiros mesmo, vai fazer lá alguma coisa que usa ovo, ou peneira o ovo, ou vai lá com o dedo e tira uma pelinha em volta da gema. É tipo uma capa da gema. O que está tirando nesse caso? Está tirando o saco vitelínico, para manter apenas o vitelo ali dentro, a parte amarela da gema. E aí tira aquela proteção da gema, né? Que eles falam que isso dá um gosto, para quem entende muito de culinária, não é o meu caso, isso dá gosto, dá não sei o que, então eles têm que tirar essa película. Então, num ovo, eu consigo ver todas essas partes que a gente está trabalhando. Então, se esse ovo for fecundado ainda, no caso esse daqui, que tem um bebezinho lá dentro, então, ó, tem o líquido amniótico, tem o âmnio, tem o saco vitelínico aqui, que é a gema, e aí aqui em volta vai ter todo ali o meu córium, né, que protege toda essa parte dos anexos e do embrião. E aí, falando de alantoide, pessoal, o alantoide é uma membraninha que está na parte dorsal, então na parte posterior do indivíduo. Em répteis e aves, ela permite também troca gasosa, armazenamento de excreta. O que são excretas? Excretas são os resíduos que o indivíduo vai liberar, né? O animalzinho aqui, ele está se alimentando, portanto, também está soltando resíduos. E aí, então, esse alantoide vai guardar essas estruturas. Ó, isso também já caiu em vestibular, ó. O alantoide, ele remove sal de cálcio, então remove cálcio da casca do ovo e passa esse cálcio no esqueleto do indivíduo. Então, entenda, para formar o esqueleto ósseo do indivíduo, do embriãozinho, ele retira a reserva de cálcio da casca. Isso tem dupla função. A função principal, que é formar, ajudar na formação do esqueleto mesmo, mas tirando o cálcio do ovo, da casca, faz com que essa casca fique mais mole. E aí o animal consegue sair do ovo, né? Porque se nós não tivermos a retirada do cálcio aqui, esse ovo fica uma parede dura, e aí o embrião não conseguiria sair deste ovo no momento do nascimento, né? Ele quebrando sozinho, ele não ia ser possível, né? Então, nós temos lá, armazenar excreta e retirar cálcio da casca, e incorporar no esqueleto para auxiliar no desenvolvimento dessa estrutura. Já em mamífero, o que acontece? Forma cordão umbilical. Então, percebam aqui, ó, o córeo forma placenta e o alantoide forma cordão umbilical. Para que serve esse cordão umbilical? Ele vai estar ligado primeiro ao intestino do embrião, vai estar ligado lá no intestino do embriãozinho. E aí, ele vai, além de armazenar as excretas, né, ele vai ter a ligação da mãe com esse embrião, né? Então, o cordão umbilical, ele é o canal de ligação entre a mãe e o embrião. Eles não trocam sangue, tá, pessoal? A mãe pode ser sangue tipo A e o embrião pode ser tipo AB, por exemplo. Eles não trocam sangue, mas eles trocam nutrientes, gases desse sangue, tá? Então, o sangue da mãe leva para o bebê algumas coisas,
mas as hemácias ali não são trocadas, tá bom? Que mais? A função do alantoide é armazenar as excretas, assim como nós falamos lá em cima. As excretas surgem das sobras das substâncias produzidas durante o metabolismo do embrião. Então, as excretas são liberadas durante a sobrevivência desse embriãozinho, né? Pessoal, por isso que, tenta entender comigo, o bebê, ele tem líquido amniótico, o bebê tem saco vitelínico com nutrientes, por isso que o bebê consegue se desenvolver até um tempo bom se tiver com problema no cordão umbilical, por exemplo. Lembra que eu comentei com vocês, aquela menina que tinha mutação, que o cordão umbilical dela necrosava, o cordão umbilical, toda vez que ela engravidava, o cordão, ele coagulava, então ele não tinha mais as trocas entre a mãe, acabava a ligação da mãe com o bebê. O bebê não morria de imediato, ele continuava, ele se desenvolvia até quando ele conseguia sozinho, até que chegava um momento que ele não consegue mais sobreviver, e aí ele morria na barriga da mãe. Mas a mãe, não era de imediato que isso acontecia, por quê? Lá no útero da mulher, nessa estrutura formada ali dentro em volta desse embrião, nós temos nutrientes, nós temos trocas gasosas com o meio sendo feita, então o cordão umbilical garante que isso sempre aconteça, né? Mas também o bebezinho consegue viver um tempo, caso esse cordão tenha algum tipo de problema, tá bom? Então, meus amigos, não esqueça, córeo, formação de placenta vai colar na parede do útero da mulher, para poder ali fornecer algumas estruturas, algumas substâncias para esse embrião. Então, uma proteção total ali de tudo que a mulher tem. Tanto é, pessoal, que quando a mulher solta a placenta, sai dela a placenta, acabou a gravidez. Ela voltou a ter um útero normal, pode ser que ele está dilatado ainda, mas é um útero normal como uma mulher não grávida. Agora, quando sai apenas, rompeu ali, apenas a bolsa e tirou o bebê, não, todas as estruturas estão lá dentro ainda da gravidez dela. Quando saiu a placenta, toda a estrutura da gravidez soltou-se. E aí eu tenho uma imagem aqui, quer ver? Essa daqui, por exemplo, o bebê aqui e a placenta dele ali, E isso estava todo em volta dele, saiu junto num parto normal aqui, assim, antes de cortar, primeiro saiu isso da mulher. Isso aqui é um bebê, por sinal, tá? Aí, depois, não cortaram o cordão umbilical, a mulher fez mais uma força, saiu a placenta dela agora. Então, tudo isso daqui, é a estrutura de gestação que ela teve, tá bom? Depois que a gente corta isso, depois que a gente retira isso da mulher, lá dentro agora ela tem um útero vazio novamente, pronto para uma nova gestação, inclusive, né? Beleza, eu mostrei para vocês as 4 estruturas principais. Então, córeo é a nossa membraninha ali que envolve todos os anexos, tá? Que vai formar a placenta ali depois, que vai fixar na parede do útero da mulher. Âmnio é aquela membrana que envolve apenas o embrião e ela está repleta de líquido amniótico que vai proteger o indivíduo para não desidratar, proteger contra choque mecânico e tal. Eu tenho a vesícula vitelínica, que é um saco vitelínico que vai ter armazenado o vitelo, que é uma substância nutritiva para o embrião, e o alantoide, que é uma estrutura que fica na parede dorsal do indivíduo, que ele vai pegar armazenamento de excretas e também tem uma função respiratória em alguns indivíduos aqui. Beleza, falei as 4 principais. Aí, tem algumas que não são aceitas por todos os indivíduos, por todos os pesquisadores, porém também são estruturas anexas. Por que elas não são consideradas alguns anexos? Porque elas são derivados daquelas outras que nós conversamos agora, e porque tem ligação com a mãe. Por ter ligação com a mãe, não fala que é apenas embrionária, né? Então, olha aqui, a placenta é a primeira delas. Percebam aqui, pessoal, olha essa imagem que interessante. Aqui eu tenho o saco, a bolsa aqui, né, do âmnio. Então, aqui está o âmnio, e aqui em cima está a placenta. Então, percebam que quando o bebê quer nascer, ele não tem que romper placenta. É óbvio que a placenta tem que estar macia para ele poder passar por ela.
Então, ó, a placenta está aqui em cima e a bolsa está aqui. Fez um corte aqui, o bebê tem que nascer, porque o líquido vai sair. O tempo que a mulher, quando ela entra em trabalho de parto, rompeu a bolsa, é enquanto tiver líquido. Por quê? O bebê ele está cheio de líquido. Depois que esse líquido sair, vai grudar nele essa placenta, essa bolsa gruda nele. E aí vai faltar o líquido, então assim, ele entra em sofrimento, né? Então, é um intervalo para ela poder ir para o hospital logo para tirar esse bebê. Rompeu a bolsa, sai o bebê, beleza, acordou o cordão umbilical. Se cortou o cordão umbilical, agora ela tem que tirar essa placenta que tem uma estrutura dela, inclusive, a célula que ela que forneceu para montar essa placenta, né? Mas vamos lá, ó, é uma estrutura vascularizada. O que é vascularizada? Então, ela tem vasos sanguíneos, ela recebe sangue, tá? E ela é formada a partir do córeo e do alontoide e da parede materna. Então, percebam, aonde o bebê implantou ali, é onde vai formar essa placenta. Pessoal, a aula acabou. Tem dois slides. Voltem depois comigo, eu faço esses 2 slides, explico o exercício e aí vocês estão liberados. Pode ser? Vocês voltam comigo na quinta aula rapidinho? Sempre é bom. Sem problemas, né? Né, Léo? Olha que lindo, Léo, gente. Beleza, povo. Então, deixa eu dar... O povo já está querendo